Bem-vindos. Olha, hoje temos em mãos um conjunto de documentos que, à primeira vista, podiam parecer um bocado secos. Temos o relatório e contas de 2025 e o orçamento para 2026 de um condomínio, o Tagus Bay. Mas o que estes números escondem é, na verdade, uma história notável. Uma reviravolta financeira e tudo isto em apenas 12 meses. O nosso objetivo aqui é, desconstruir um pouco esta história. Tentar perceber as estratégias, as decisões que permitiram a este condomínio passar de uma situação que o próprio relatório diz que tinha fragilidades para uma posição muito mais sólida. Vamos mergulhar nisto. Sim, porque este relatório é muito mais do que um exercício de contabilidade, não é? É um verdadeiro estudo de caso sobre gestão, sobre disciplina financeira. Não se trata só de olhar para os números finais, mas de perceber as ações por trás deles. Vamos ver como é que a administração conseguiu, num contexto que eles admitem ter sido exigente, reforçar a liquidez, cortar a direito nas dívidas e fortalecer as reservas para o futuro. E para começar, há um número que salta imediatamente à vista e que por si só já conta grande parte da história. A dívida dos condóminos. Exato. No final de 2024, o valor em dívida era de mais de 15 mil euros. Um ano depois, no final de 2025, esse valor caiu para pouco mais de 2.400 euros. É uma diferença brutal. Estamos a falar de uma redução de quase 84%. É uma mudança drástica. E a primeira pergunta é: como é que isto foi possível? E o mais fascinante é quando olhamos para a composição dessa dívida que ainda existe. O relatório é muito claro. Desses 2.400 euros, mais de metade, cerca de 1.500 euros, corresponde a uma cota extraordinária que tinha sido faturada há muito pouco tempo. Portanto, é uma dívida recente, normal. Exatamente, é uma dívida de curto prazo perfeitamente normal. As dívidas correntes que sobraram, tipo acertos de fim de ano e coisas assim, são apenas 929 euros. Então, o que estás a dizer é que o problema crónico de incumprimento, aquele que se arrasta e cria problemas no orçamento, Esse foi praticamente eliminado. Precisamente, passaram de um cenário de incumprimento relevante para uma situação de dívida residual e perfeitamente gerível. E isto não acontece por acaso, não é? Aponta para uma atuação muito sistemática, muito eficaz na cobrança. E todos sabemos que isso é das maiores dores de cabeça na gestão de um condomínio. certo, é o primeiro pilar desta reviravolta. E depois olhamos para o outro lado da moeda, a tesouraria. E o salto é igualmente impressionante. O salto em caixa e nos bancos passou de cerca de 67 mil euros para quase 110 mil euros. Uau! São mais de 42.500 euros extra em conta no final do ano. Quer dizer, isto faz qualquer gestor dormir muito mais descansado à noite. Sem dúvida. E o que o documento nos está a dizer, no fundo, é que esta subida demonstra uma transição crucial. Passaram de orçamentos que eram historicamente deficitários, onde se gastava mais do que se recebia, Sim. para um exercício financeiro que foi francamente positivo. Essa margem de 42.500 euros é o que dá fôlego à gestão, percebes? Permite cumprir as obrigações sem sobressaltos, mas também começar a planear o futuro com muito mais segurança. O que me leva à pergunta seguinte, que é a mais óbvia. Como é que fizeram isto? Aumentaram as cotas a toda a gente de forma brutal? Foi essa a solução? Bem, essa seria a solução mais fácil e, se calhar, a mais impopular. Mas o relatório sublinha que a recuperação foi conseguida sem agravamento injustificado das cotas ordinárias. E é aqui que a estratégia se torna realmente interessante. A chave esteve na geração do que eles chamam receitas extraordinárias. Conseguiram gerar quase 49 mil euros em receitas que não vêm diretamente das cotas mensais. Quase 50 mil euros extra? Isso é mais do que o aumento que vimos na tesouraria? E de onde veio esse dinheiro todo? Veio de uma gestão ativa dos recursos do condomínio. As principais fontes são bastante reveladoras. A maior fatia, quase 17 mil euros, veio dos carregamentos de viaturas elétricas. Interessante. Depois, com quase 15 mil euros, o consumo de águas quentes sanitárias, as AQS. E a seguir, mais de 9 mil euros de regularizações de seguros. Os carregamentos dos carros elétricos como principal fonte de receita extraordinária é, por si só, um sinal dos tempos, não é? Mas também mostram uma gestão atenta, que viu uma nova necessidade e, em vez de a tratar como um problema, transformou-a num centro de lucro. Exatamente. Em vez de dependerem só da fonte tradicional, que são as cotas, diversificaram. Encontraram formas de rentabilizar serviços e infraestruturas que já tinham. É uma abordagem muito mais equitativa.
E desse tema da equidade, há outro ponto que o relatório destaca como um marco. Pela primeira vez na história do condomínio, aplicaram as penalizações por atraso de pagamento, que, pelos vistos, já estavam no regulamento há muito tempo. Sim, e este é um ponto mais sobre a mudança de cultura do que sobre o impacto financeiro direto. O valor é modesto, cerca de 2.000 euros, mas o relatório descreve-o como um passo importante para a normalização e maturidade da gestão. Imagino que essa decisão de aplicar as penalizações não tenha sido muito popular. Deve ter sido preciso alguma coragem da administração para avançar com uma medida que nunca tinha saído do papel. Certamente que sim, mas o objetivo aqui não era tanto o ganho financeiro, era criar um efeito dissuasor e, mais importante, reforçar a ideia de justiça. Sinaliza a todos que as regras são para cumprir e que o peso de manter o condomínio não pode recair só sobre quem paga a tempo e horas. Foi uma afirmação de princípio. Faz todo o sentido. E que provavelmente ajudou muito naquela redução da dívida que vimos no início. Sem dúvida. Ok, então temos cobrança eficaz, novas receitas, e eles não se ficaram por aí. Atacaram um outro ponto nevrálgico, o Fundo Comum de Reserva, o tal pé de meia para obras. E aqui a história é igualmente impressionante. O saldo deste fundo saltou de menos de 6.000 euros no final de 2024 para mais de 58.000 euros um ano depois. De 6 mil para 58 mil? É um crescimento de quase 10 vezes. É um reforço brutal, mas o documento revela um detalhe que dá um contexto ainda mais profundo a isto. O relatório calcula que o valor que o fundo deveria ter, com base nas contribuições anuais desde 2022, era na verdade de mais de 88.000 euros. Espera aí, então o que estás a dizer é que o fundo não estava só baixo, estava com um déficit de quase 30 mil euros em relação ao que devia ter? Para onde foi esse dinheiro? O relatório sugere que, no passado, parte deste fundo, que devia ser intocável, foi usado para pagar despesas correntes. É uma prática financeiramente muito arriscada. Estás a usar as poupanças para pagar as contas do dia a dia. Deixa o condomínio completamente vulnerável. É como usar o dinheiro que se está a guardar para a entrada de uma casa para pagar a conta do supermercado. É uma analogia perfeita. E é por isso que a proposta da administração para o futuro é tão importante. Eles propõem usar parte dos lucros de 2025 para reforçar o fundo para 70.000 euros. Isto é um sinal claríssimo de correção de práticas passadas. É uma mudança de filosofia. Estão a repor grande parte do déficit e a construir uma base sólida. Certo. E essa solidez só é sustentável se o outro lado da equação, o dos custos, também estiver sob controlo. Já vimos como aumentaram as receitas, mas o que é que os números nos dizem sobre as despesas em 2025? Aqui a história é de rigor. Os custos correntes do ano foram mais de 323.000 euros. O que é notável é que este valor ficou cerca de 1,5% abaixo do que tinha sido orçamentado. Pode não parecer uma percentagem enorme, mas num orçamento desta dimensão significa uma poupança de milhares de euros. E indica um controle muito apertado, não é? Exatamente, mostra que houve um controle muito apertado sobre onde cada cêntimo foi gasto. E quais foram as maiores fatias dessa despesa? Sem grandes surpresas, na verdade. A maior rúbrica foi a da administração, que aqui inclui a gestão, a limpeza e os geladores, com 88.000 euros. A seguir, a eletricidade das zonas comuns, um custo sempre pesado, com 56.000 euros. E a vigilância, que somando a noturna e a móvel, ultrapassou os 47.000 euros. E dentro desse controle geral, houve alguma rúbrica que se tenha destacado, seja pela positiva ou pela negativa? Sim, e os desvios contam uma história interessante. Por um lado, conseguiram poupar quase 4.000 euros na eletricidade em relação ao que estava no orçamento. Poupar num custo tão volátil como a energia é um feito notável. Poupar 4 mil euros em eletricidade parece muito significativo. Foi só sorte com os preços? Ou podemos assumir que houve ali uma gestão mais ativa? O relatório não entra nesse detalhe, mas é muito improvável que uma poupança desta ordem seja fruto do acaso. Podemos especular, não é? Desde uma renegociação do contrato até à implementação de medidas de eficiência energética, como iluminação LED. Certo. E o lado negativo? O lado negativo veio do gás, usado para o aquecimento das águas. Aí gastaram mais 6.000 euros do que o previsto. Isto levanta uma questão importante para os orçamentos futuros: a dificuldade em prever não só a volatilidade dos preços da energia, mas também os padrões de consumo dos próprios moradores. Lá está. E por trás destes números todos, o relatório dá uma ideia da escala do trabalho administrativo. Fala em perto de 2.800 processamentos financeiros e mais de 1.100 e-mails geridos.
E 51 circulares informativas é imenso. Isto pinta um retrato do trabalho invisível da gestão que é enorme. É um ponto fundamental. Essa comunicação constante, essa transparência são cruciais. Ajudam a justificar as decisões e certamente contribuem para aquela taxa de cobrança de dívidas que vimos no início. As pessoas estão mais dispostas a cumprir quando sentem que há uma gestão presente e ativa. Ok, então quando juntamos todas as peças, o quadro que emerge é o de uma gestão que deu a volta à situação. Parece-me que a história do Tagus Beia em 2025 foi a transição de um modelo, se calhar mais reativo, para um modelo proativo, rigoroso e focado no longo prazo. Concordo plenamente. Não foi uma única bala de prata. Foi uma estratégia com várias frentes. Por um lado, atacaram de frente o problema histórico do incumprimento. Isso serviu para limpar o passado e estabelecer novas regras. E, ao mesmo tempo, olharam para o presente e otimizaram as fontes de receita. Exatamente. Usaram os recursos que já tinham para criar novas fontes de rendimento, aliviando a pressão sobre as cotas. E tudo isto enquanto mantinham um controle de custos muito disciplinado. É a combinação destas três frentes que cria um resultado tão forte. E a reconstrução do fundo de reserva é a peça final, a garantia para o futuro. No fundo, limparam o passado, otimizaram o presente e salvaguardaram o futuro. É quase um manual de boa gestão de condomínios, condensado num ano. Sem dúvida, é um exemplo prático de como estabilizar as finanças de um grande empreendimento. Combinaram rigor, justiça e uma gestão que procura gerar valor. Vimos então uma recuperação financeira bem-sucedida, que não se baseou em medidas de austeridade ou em aumentos de cotas, mas sim na aplicação inteligente de regras que já existiam. Sim, o relatório estabelece uma base muitíssimo sólida para o futuro, mas, como sempre, o sucesso num capítulo abre a porta para o desafio seguinte. E este sucesso levanta uma questão provocadora. Com a estabilidade financeira agora alcançada, com a casa em ordem, qual é o próximo passo para a criação de valor? É uma boa pergunta. É sair da defensiva e passar ao ataque. Exatamente. A gestão focou-se, e muito bem, em estabilizar a operação. O desafio que se segue pode ser o de passar da manutenção para a valorização. Que investimentos a longo prazo podem agora ser considerados para transformar este condomínio bem gerido num local ainda mais valorizado? Estarão na mesa investimentos em sustentabilidade, como painéis solares, em tecnologia para otimizar consumos ou em novas comodidades para os residentes? Essa é a questão estratégica que se pode colocar agora, a partir desta posição de força. O sucesso operacional abriu a porta ao pensamento estratégico.